Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Hoje é dia 6 de novembro de 2017. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. E vamos lá, meus irmãos. Eu ontem deixei um vídeo, coloquei um testemunho lindo que Deus tem feito. Realmente, tudo que Deus faz na minha vida, gente, pode ser até um copo d'água que alguém me oferece no momento em que eu não estava esperando, mas estava com sede. Vão ser sempre testemunhos lindos que Deus faz na minha vida. Então, não tem jeito, né? Mas amém. E ali eu disse também que essa semana eu ia procurar fazer o meu melhor para trazer vídeos, né, aqui no canal. E voltando com mais alimento sólido, tá? Que a gente não tá para dar leite para ninguém, não. Pode até acontecer, né? Deus é que sabe. Mas convido a você a pegar a tua Bíblia comigo aí hoje, tá bom? Anotar essas referências, eu deixo tudo na descrição do vídeo, não, próprio na tela do vídeo, né? Que aí não tem desculpa para dizer, não achei a descrição do vídeo. E hoje eu quero falar, meus amados, sobre o juízo de Deus, o dia do Senhor, esse dia de ira. Eu não sei, como tem tantos textos de referência, tá, na palavra de Deus que falam do dia da ira, fica até meio difícil a gente querer falar tudo num dia só. Mas graças a Deus consegui fazer uma coleção aqui, uma coletânea de alguns textos. E durante a semana, se essa for a direção do Senhor, a gente vai continuar falando exatamente sobre essas coisas, tá bom? Então a gente vai estudar muito, hoje tem muita Bíblia, hoje a gente vai caminhar pelos livros, por exemplo, de Malaquias, vamos em Mateus, vamos vários livros de Apocalipse, vamos em 2 Coríntios, vamos em Êxodo. Então, aquela conversa, né? Quando um texto bíblico é estudado, a gente precisa de ter pelo menos 2 textos bíblicos que um confirma o outro. E são 2 testemunhas nesse caso, né? Os livros se tornam testemunhas, então é uma pela outra, tá bom? E aí é onde a gente consegue, então, ter uma visão boa. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos também, meus irmãos. Olha, o livro de Apocalipse é um livro que traz bênção para quem lê, para quem o estuda e para quem fala sobre ele. Então, eu amo falar sobre o livro de Apocalipse, eu amo ler o livro de Apocalipse, eu amo estudar o livro de Apocalipse e confesso que ele é um estudo contínuo e a gente só vai conseguir entender ele 100%, cada pingo no i, quando a gente chegar na glória, porque é onde todas as coisas vão tomar uma forma eterna para nós, nós não vamos ser mais perecíveis, não vamos ser mais falhos, a nossa mente não será mais limitada, não terá nada encoberto, não terá mistérios, mas ainda assim, vai ser no final de tudo, no julgamento do grande trono branco, eu tenho certeza do que eu estou falando, é que a gente vai ter uma visão completa do livro do Apocalipse, assim como ele o é. Por quê? Porque, meus irmãos, Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele sabe o princípio, o meio e o fim. Então, ele já sabe, ele já conhece toda a história. É como um livro que ele já leu, e leu com muito carinho, atenção e cuidado. Então, ele prestou atenção em cada frase, em cada letra, e ele fechou esse livro. E agora ele se assenta para ver esse livro, essa história, começar no tempo do homem, no tempo presente em que nós estamos. Então, começou lá no Jardim do Éden, e você vê a Bíblia lá no Jardim do Éden, dando início às Escrituras, e termina lá na descida da Nova Jerusalém e o reino eterno do Senhor no meio dos homens, né? Capítulo 22 de Apocalipse. Então, todas essas palavras, toda essa história, o nosso Deus, ele já conhece. Foi ele mesmo que inspirou para que fossem escritas. Mas ela é cheia de mistérios. Então, tem coisa na Bíblia que a gente vai entender muito fácil. E tem coisa que ainda são encobertas. Por mais que uma pessoa vire e fale, eu sou teólogo, eu sou doutor, eu conheço 10 línguas, eu faço e aconteça e tá. Ainda assim, meus amados, a Bíblia diz que o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria vem lá do alto. Vem do céu, vem de Deus. E sabe como ela chega até nós? Através do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele é que sonda o coração de Deus. Ele conhece a mente de Deus. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus.
e ele entra dentro de nós para tabernacular no meio dos homens. Então ele transmite para nós a vontade de Deus e ele nos dá o ensinamento que a gente precisa para caminhar, né, a nossa estrada de fé, a nossa carreira, né? Nós somos peregrinos nesta terra. Então o que acontece? Quanto mais você pede e buscar a Deus, não é só ficar fazendo vigília todo dia. A maior busca que a gente pode ter para entender as coisas do Senhor é ler a Bíblia. É ler a Bíblia, entendeu? Eu vou dizer para vocês, eu não consigo fazer vigília, eu faço pouquíssimo jejum, já fui te fazer mais, mas o meu corpo, minha fisicidade, né, meu físico, ele não suporta mais fazer jejuns. Eu passo muito mal, eu fico muito fraca, eu pago isso muito caro por dias. Mas eu leio a Bíblia. E quando eu sento para ler a Bíblia, eu leio com curiosidade, eu leio com interesse, eu leio com vontade, eu quero entender, eu quero simplesmente lê-la. Eu tenho amor por ler a Bíblia. Então isso já me traz aquilo que eu tenho já. Amém? Tem hora que eu fico pensando, imagina se eu conseguisse fazer vigília e jejuar como fazem muitos, junto com a leitura da Bíblia ainda mais assídua, porque tem dia que eu ainda não consigo ler todos os dias, foi sábado e domingo mesmo, eu não consegui ler nada, mas fiquei ouvindo outras coisas, mas, entendeu? Então, meus amados, imagina, né? E dentro dessa situação, nesse desenrolar, mano a mano que a gente consegue ir tocando, né? O conhecimento que Deus quer que a gente tenha, ele vai liberando. É por isso, meus amados, que cada um sabe um pouquinho, é por isso que cada um entende um pouquinho, e ainda assim, quando a gente acha que entendeu o quebra-cabeça, ele toma uma forma ainda mais precisa, ainda mais coerente, e a gente entende que aquela peça do quebra-cabeça, por mais que pareça que ela encaixava em tal ponto, ela é de uma outra parte. É onde, se você é alguém que tem acompanhado esse canal há muito tempo, há uns anos que ele está caminhando por aí, você vai ver como que tem se aperfeiçoado, como que tem tomado forma os estudos das Escrituras, amém? E eu quero dizer uma outra coisa, que antes de entrar nesse estudo, eu espero que eu dê conta de fazer tudo hoje. O livro de Apocalipse não é sequencial, e aqui hoje eu vou mostrar para vocês um pouco disso. Não vou mostrar tudo, mas eu vou mostrar um pouco. Se você é uma pessoa que crê no arrebatamento, que crê que Jesus vai voltar e vai pisar nessa terra, que crê que vai vir uma grande tribulação, se você é pré-tribulacionista, eu, Ana Paula, converso com facilidade com quem é pré-tribulacionista, porque aqueles que têm uma outra ideia desses textos, não tem como conversar com eles, porque eles têm todo um método deles, então vamos deixar de lado, mas eu estou conversando com quem é pré-tribulacionista. Se você acabou de chegar no canal, não tem noção das coisas que eu estou falando, eu vou te explicar em palavras curtas. O pré-tribulacionista acredita que ele não vai passar pela ira de Deus. Ele não vai passar na grande tribulação. São 7 anos que esta terra vai entrar em tempos de trevas. E o negócio vai ser terrível, terrível, terrível. Então, o que acontece? O pré-tribulacionista, ele crê de todo o coração porque tem muitos textos bíblicos, estudos sem fim, que provam para nós que nós não vamos passar pela grande tribulação, e a gente tem estudos no canal sobre isso, tá bom? E que ele vai passar, ele vai para o céu, tá bom? Então nós estamos conversando com o pré-tribulacionista. Então o que eu queria dizer? O livro de Apocalipse, ele não é sequencial. Não é? Capítulo 1, 2, 3 até o 22, cabe um capítulo, começa o outro, depois o outro, depois o outro, e vai a sequência dos acontecimentos. Mas o livro do Apocalipse, ele mostra tudo o que vai acontecer desde o tempo da igreja ainda na terra até o final, a conclusão, quando o próprio Deus com Jesus Cristo vão descer para habitar no meio dos homens. É quando a nova Jerusalém desce do céu. Então a gente vê tudo o que vai acontecer. E várias vezes a gente vê no livro de Apocalipse chavões. São capítulos à parte em que descreve acontecimentos que vão ter personagens como a igreja, como os santos, como as testemunhas e por aí vai. Então, meus irmãos, parece que na prática, a igreja fica até o capítulo 3 por 4.
é quando Jesus vira para o apóstolo João e fala: sobe para aqui que eu vou te fazer ver as coisas que virão depois disso. Então a maioria dos teólogos dizem que a igreja no livro de Apocalipse ela termina no capítulo 4 e não aparece mais, ok? Mas a igreja ela é a única que vai ser arrebatada, ok? A igreja de Cristo ela é a única que é arrebatada. Antes da igreja de Cristo, teve histórias de arrebatamento, sim. Elias, o profeta, foi arrebatado ao céu numa carroça, num carro de fogo. Basta você ler lá no livro de Ezequiel, tá bom? Acho que é Ezequiel mesmo, não lembro, tenho certeza. Mas o profeta Elias, ele subiu ao céu numa carroça de fogo. E Enoque, lá no livro de Gênesis, você vai ver sobre o arrebatamento de Enoque, que andou com Deus, né? Ele amou tanto, ele caminhou tanto com Deus que Deus o tomou para ele, tirado com força. Enoque foi arrebatado. E tem uma outra história de um arrebatamento, mas eu não sei se eu posso chamar isso exatamente de arrebatamento, mas de transladação, acho que essa é a palavra. Quer dizer, a pessoa é retirada de um lugar e deslocada para um outro a quilômetros de distância. Foi quando um moço, como é que é babuíno, é que eu não lembro, era uma pessoa, parece que era tipo um rei, uma pessoa de corte, e esse moço, Etílope, é porque eu não lembro a história certa. Eu sei que esse aqui veio lendo a Bíblia, ele veio lendo as escrituras na sua carroça e ele estava procurando alguém que a explicasse. E tinha um apóstolo que ele estava não sei aonde fazendo uma obra e de repente uma voz fala com ele: você agora vai ser levado e vai encontrar uma carroça e você vai entrar ali e vai explicar tudo que aquele moço te perguntar. E ali ele é arrebatado, esse moço ele é transladado. Desculpa, eu vou ter que tomar cuidado para não falar a palavra errada, né? Mas ele foi sempre tirado com força e ele foi retirado de uma localização geográfica. Ele apareceu na estrada onde tinha aquela carroça e ele viu a carroça, ele entrou no carro do Senhor e o moço aí cumprimentou o moço: como é que tá, tudo bem? O moço vira para ele e falou assim: eu tô aqui lendo as escrituras, tentando entender, mas eu não entendo e não tem quem me explique. E ali aquele apóstolo senta com ele e começa a explicar. Meus irmãos, se você é novo no canal, você vai ver que muitas das vezes eu cito vários acontecimentos bíblicos e eu não dou referência de tudo porque eu não sei de memória. Eu não consigo memorizar nada, tá? Eu faço fatiga, eu tenho que anotar tudo para não me perder. Mas se você é uma pessoa que é nova no canal, você vai ver outros vídeos aqui e você vai ver que uma coisa eu falo: leia a Bíblia. Porque os irmãos que já acompanham esse canal conosco, eles leem Bíblia. Eles leem do Gênesis ao Apocalipse. Eles conhecem a Bíblia. E aí o que acontece conosco? Quando eu cito essas histórias, vem a memória dos irmãos, eles pesquisam e eles podem até ter a história. Então depois eles vão lá e leem: é isso mesmo que a irmã Ana falou. Então, meus irmãos, acostumem que o negócio aqui é rápido, tá bom? Mas é um caso de deslocamento de um ser humano de uma parte física para uma outra, tá bom? Mas arrebatamento ao céu é Enoque e Elias, tá bom? Moisés teve o corpo levado por um anjo. Não se sabe em que estado estava o corpo de Moisés. Deus vira para Moisés e fala: você não vai entrar na terra prometida. Eu vou fazer você vê-la, mas você não vai entrar. Lendo o texto do final da história de Moisés, a gente entende que parece que ele sobe nessa montanha, ele vê a terra prometida e ele falece. Porque a Bíblia diz que vem um anjo e leva o corpo de Moisés para o céu. Mas presta atenção, o corpo físico de Moisés, ele foi levado para o céu. A ponto que o próprio Satanás ele veio brigar com o anjo porque ele queria pegar o corpo de Moisés. E aí o anjo intercede, né? Ele fala: não no meu nome, mas em nome de Deus eu vim pegar o corpo de Moisés. Então todo mundo pensa que Moisés morreu. Pegou o corpo de Moisés, faleceu, ele adormeceu ali. Pode até ser, meus irmãos, mas prestem atenção. Se você ler o texto, você não vê Moisés interagindo na conversa. E Satanás não teria poder sobre Moisés vivo. Por que ele ia conseguir arrancar Moisés vivo ali e levar ele para onde? Se Moisés estivesse vivo no final da história, ele provavelmente ia ter condição de entrar na terra prometida. Ele não ia poder fazer uma cabaninha ali e ficar ali habitando e vendo o povo entrar na terra prometida. Então tudo dá a entender que ele falece. Aí o pessoal fala: Moisés morreu.
Moisés não morreu, fica essa dúvida. Mas eu posso dizer claramente, tem um texto bíblico, acho que é Coríntios, não sei se é 1º ou 2º, que fala que o que é perecível não pode herdar o reino de Deus. No céu não pode entrar nem carne e nem sangue, porque é perecível. Então tudo que entra no céu, fisicamente falando, tem que ser glorificado, tem que ser transformado. Então dá-se a entender claramente. Ainda que Moisés possa ter morrido, porque não existe uma certeza nessa história, é um mistério, ainda que ele estava morto fisicamente, quando o anjo veio buscar o chamado corpo dele, no levá-lo para o céu, ele teve que ter sido glorificado, porque como é que ia entrar um morto no céu? Então, no mínimo, o corpo de Moisés também foi arrebatado aos céus, de algum modo, para ser transformado ali. Se ele foi vivo ou morto, eu, Ana Paula, não tenho como responder, não tem texto bíblico nenhum que te prova isso, por mais que você seja um sabedor da palavra. Não existe, tá? Conhecedor da palavra. Peço perdão também, várias vezes eu falo palavras erradas aqui, porque eu falo 2 idiomas e às vezes a cabeça da gente fica meio... A gente esquece muitas palavras no português, a gente acaba falando palavras da outra língua achando que está falando português. Então me desculpem também, mas vamos lá. Então, o livro de Apocalipse, ele cita vários eventos dentro de outros eventos. E você só entende isso se você ler toda a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele traz sensibilidade no teu coração para perceber estas coisas. Então, a gente acredita que até o capítulo 4 ou 3, né, que aqui eu não tenho a referência precisa, a igreja está na terra. Depois, quando João sobe para cá, ele representa o arrebatamento. E os teóricos dizem que o fato de Deus falar, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que são daqui em diante, como serão, significa que a igreja lá do céu vai ver todo o resto que vai acontecer na terra. Então, uma alusão de um arrebatamento físico. Mas ali ainda, naquele capítulo, Deus, ele revelou para o apóstolo João todo o livro de Apocalipse, se é na terra, em espírito na terra, que no céu, em espírito no céu, tá bom? Então dá uma alusão da retirada da igreja, mas então o povo encerra a igreja ali no capítulo 4. Mas se você tiver mais cuidado na leitura da palavra, você vai encontrar depois 2 fenômenos. Você vai encontrar um arrebatamento, está escrito claramente, e você vai encontrar mortos, ou aqueles que dormiram no Senhor. Então você vai encontrar mais ou menos essas palavras. Esse arrebatamento, a segunda vez que você encontra ele depois do capítulo 4, vai estar lá no capítulo 12, do filho varão que foi arrebatado para Deus. Esse filho varão há de reger as nações com cetro de ferro. E a palavra que está escrito lá, o filho varão, a criança fora arrebatada para junto de Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, quando ele nasceu e viveu 33 anos nesse mundo, Jesus, ele não foi arrebatado. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou ao 3º dia, ele caminhou na terra, depois apareceu, eu tenho dúvidas, não sei se foi por 40 ou 50 dias, eu não lembro onde é que está o texto, mas justo para lembrar os irmãos, refrescando a memória. E a Bíblia fala que esse tempo de dias em que ele esteve na terra, ele fez vários milagres que não teria nem como registrar de tantos que foram. E aí a Bíblia fala que chegou um momento que ele sobe no monte, tinha uma multidão de pessoas que o acompanhavam, então ele foi, a palavra que eu não me lembro, assunto. Ele foi assunto aos céus. E os homens que estavam com ele o viram subindo por entre as nuvens e se entristeceram. E 2 anjos, então, que estavam ali acompanhando, né? Um dos anjos viram, homens, por que vocês estão tristes? Do mesmo jeito que vocês o viram subir, vocês o verão descer. Então, você não vê arrebatamento aqui, você vê assunção, que é um processo lento. Ele foi flutuando, quase que despedindo mesmo daqueles que ali com ele estavam. Ele foi subindo devagarzinho, com um sorriso no rosto, com muito amor nos olhos, e subiu. Mas ele não desapareceu num abrir e piscar de olhos. Ele não foi retirado com força da terra, em momento nenhum. Então, esse varão do capítulo 12 de Apocalipse não pode ser Jesus, porque Jesus foi assunto ao céu e não arrebatado ao céu. Então, sobra para a igreja, e se a gente volta a estudar
o capítulo 12 de Apocalipse, a gente vai descobrir várias coisas nesse capítulo. Ele não fala uma coisa só, ele fala uma descrição de eventos. Ele fala do arrebatamento, ele fala da mulher grávida, que é Israel. Ela está grávida da igreja, dos santos, porque nós viemos de Israel. Os apóstolos eram judeus. Jesus é judeu e eles vieram desse povo e deles é que veio para nós o evangelho como qual nós o conhecemos. Espalhou-se por todo o mundo. Amém? Através do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, mas um dos maiores judeus que tinha era o apóstolo Paulo. Inclusive da tribo que ele vem, que eu não lembro qual que, acho que é de Levi. Eu sei que se você vai ler um momento em que o próprio apóstolo Paulo se descreve como ele era um baita de um judeu. E ele foi para os gentios e então começou a misturar entre as nações o evangelho. Então nós somos o filho que nasce da mulher. Aí Apocalipse 12 diz que o filho é arrebatado para o céu. O filho varão é arrebatado para o céu. No capítulo 2 de Apocalipse fala que ele há de reger as nações com cetro de ferro. Eu não vou olhar aqui agora, mas eu sei que está lá no capítulo 2 que fala de Apocalipse que a igreja, o vencedor, eu te darei cetro de ferro para governar as nações. Está lá quando ele fala com as igrejas. Ok. A igreja arrebatada. Antes da igreja ser arrebatada, a Bíblia fala que se viu um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol com uma coroa de 12 estrelas, uma lua debaixo de seus pés, e grávida estava para dar à luz. E viu-se também um outro grande sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho. Estava pronto para devorar a criança quando ela nascesse. Então você vê dois sinais no céu. A gente esperou o arrebatamento para o dia do sinal do sinal no céu. O primeiro sinal que teve agora no capítulo 12 de Apocalipse, ele aconteceu no último dia 23 de setembro. O pessoal levantou esse sinal aí pelos mapas da NASA, pelos mapas da ESA, por todas essas coisas que vê o céu, né? As constelações. E a gente viu esse sinal ali. Teve vídeos do povo falando que chegou a ver esse sinal, que dava até para ver ele, acho que é num horário da manhã. Acho que é antes que amanhecia, não sei, eu não entendi, porque eu não consegui entender o vídeo, mas foi afirmado que durante 2 ou 3 dias dava até para ver a olho nu esse sinal no céu. Eu não sei, não procurei ver, não sei dizer, mas teve quem disse que viu, ok? Eu não estou aqui para entrar em conflito com ninguém, vamos só prestar atenção. Então, foi também a chamada Festa das Trombetas, e o estudo da Festa das Trombetas leva-se a entender que Jesus vai arrebatar a igreja num dia de festas de trombeta, porque o soar da última trombeta, a 100ª trombeta, é a convocação, né, para o descanso. E depois entram outras festas, que é uma delas, por exemplo, é o dia da expiação, que é o tempo de lavar roupa suja com Deus, digamos assim, tá bom? Então, e todos os estudos que a gente tem, que a gente fez, nos trouxe esse entendimento. E eu aqui no canal, eu não marquei data, ó, Jesus volta dia tal, mas eu disse, meus irmãos, a Bíblia diz que nós temos que vigiar. E se eu estou na minha casa, alguém liga para mim, fala, Ana Paula, eu vou vir visitar você hoje. Aí eu pergunto para essa pessoa, que horas mais ou menos você vem, ou que horas você vem? A pessoa vira para mim e fala, olha, eu não tenho um horário preciso, mas eu venho na parte da tarde. Meus irmãos, o que eu faço? Eu preparo a casa, eu me preparo para que na parte da tarde eu espere tal pessoa. Não marco nenhum compromisso e fico de olho na janela. Qualquer barulho, qualquer sinal, qualquer rumor, eu corro para ver. Será que chegou? Será que é a pessoa? Então eu falo e ensino até hoje, não vou deixar de ensinar isso nunca. Tudo que apontar uma suposta, um suposto sinal, tá? No céu, na terra, seja lá o que for, tudo que nos apontar uma probabilidade do arrebatamento poder acontecer naquele período, eu, Ana Paula, vou estar sempre sinalizando, gente, vamos ficar esperto, vamos estar pronto. Se você ainda não está pronto, corre atrás, porque o pré-tribulacionista, a vantagem dele é essa. O pré-tribulacionista, ele não se prepara para a catástrofe, para o caos, para o apocalipse, digamos assim. O pré-tribulacionista, ele se prepara para Deus.
Quer dizer, ele busca a santidade. Os outros, os que não são pré-tribulacionistas, eles preparam arroz na garrafa PET, eles armazenam feijão, eles aprendem a fazer primeiros socorros, compram barraca, compram medicina, remédio, eles se preparam fisicamente e eles começam então a aceitar a ideia do caos. Vai vir um terremoto, então como que a gente tem que se comportar no meio de um terremoto? E se vier um meteoro e cair aqui, como que a gente tem que se comportar? Vamos lá, vamos comprar pela internet uma máscara antigás e por aí vai. E eles vão aceitando essa ideia do sofrimento que está por vir. E eles acabam focando 99% nisso. Já o pré-tribulacionista, ele foca na santidade, ele foca na fé, ele foca na esperança. Então ele pode até preparar a casa dele para ter alguma coisa. Por exemplo, eu sou pré-tribulacionista e quando eu consigo fazer uma comprinha melhor para minha casa, eu compro sempre algo a mais. Se você olhar dentro do meu armário aqui, eu tenho uma parte no meu armário que ele está cheio de garrafa de 1 litro de vidro de água abastecida. Esse armário está sempre cheio de garrafa. Por quê? Se acontece alguma coisa, eu não vou ficar sem água por 3, 4 dias. Pelo menos, é o espaço que eu tenho. E eu digo, se eu pudesse, eu armazenaria mais. Se eu pudesse, eu compraria mais. Eu teria realmente um belo estoque de alguma coisa, de alimento, de coberta, de remédio na minha casa. Não tenho porque não tenho dinheiro para fazer. Por quê? Precaução e vigilância devem andar junto, mas o meu foco qual é? A Bíblia. É ler a Bíblia, é orar pelo próximo, é pedir a salvação da minha família, é orar pelos irmãos, é procurar buscar em Deus a esperança da salvação. Em vez de eu pensar no caos, eu penso em Deus salvar a minha mãe, o meu esposo, a minha sogra e e tototó. E procuro trabalhar com pessoas para estimulá-las a buscarem a oração e a leitura da palavra, porque eu sei que se isso a gente tiver realmente bem feito nas nossas vidas, o próprio Espírito Santo ele vai nos guiar no pior. Caso a gente viesse entrar na grande tribulação, como é dito, ou pelo menos no início dela, eu tenho mais do que certeza que nós estaríamos cheios do Espírito Santo e ele iria nos confortar o coração, ele iria nos dar a direção. Olha só, eu contei no testemunho passado que Deus proveu para minha casa. Se você quiser, se estiver curioso para saber o que aconteceu, ouça o último vídeo, tá bom? Antes desse. Se Deus é poderoso e foi poderoso para manter a minha casa sempre abastecida dentro do que eu preciso, vocês acham que se eu ficasse na grande tribulação ele iria fechar as portas da provisão? Se ele nunca deixou faltar o pão para você que está me escutando, você está desempregado, você está passando aperto, sim, eu também estou. Mas Deus nunca deixou a gente chegar num ponto de acabar tudo. Falência total, você foi para a rua com uma mão na frente e outra atrás. A gente sempre está sobrevivendo. Então imagina se a gente entrasse na grande tribulação. Vocês acham que Deus não ia prover? Com certeza sim. Então o pré-tribulacionista ele não está preocupado com a desgraça que está por vir na cabeça dele, porque ele acredita que na cabeça dele isso não vem. Mas ainda que viesse, ele está preparado espiritualmente para afrontar essas coisas, porque ele está buscando em primeiro lugar o que, meus irmãos? O reino dos céus. E é um mandamento bíblico, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que você está preocupando com o dia do amanhã? Olha lá o passarinho, olha lá a flor do campo. O passarinho não trabalha, não fatiga e Deus não deixa ele morrer. Todo dia ele tem um grãozinho de bico para comer. A florzinha nasce de manhã, bela, quando chega na tarde ela está murcha lançada no fogo. Até o que é ruim, até o que é o cativo, até o mal sabe dar boas coisas ao seu filho. Quanto mais o Pai Celeste. Então, a gente acredita na esperança, tá bom? Então, o que acontece? A gente encontra no capítulo 12, esse filho varão que vai ser arrebatado. É o único caso de arrebatamento. E presta atenção. Se você continua lendo Apocalipse, depois você não vê mais outra fala de arrebatamento. Você só vai encontrar sobre arrebatamento no livro de Apocalipse, no capítulo 4, quando ele fala sobe para aqui.
É um chamado, e ele fala ainda, eis que vi uma porta aberta no céu. O apóstolo João, acho que é capítulo 3, ou final do capítulo 3, ou início do 4. Vê uma porta aberta e a voz fala, sobe para aqui. Então é o arrebatamento. É um evento, arrebatamento físico acontecendo com o apóstolo, vai bem? Mas quando chega lá no capítulo 12, tem uma descrição de vários eventos. E aí fala, a mulher que estava gemendo para dar à luz, e ela estava grávida. E a gente vê que Israel, meus amados, durante 2000 anos tem gemido. Durante 2000 anos, de certo modo, tem gemido para dar à luz, de algum modo. Por quê? Porque você vê até lá na época do apóstolo Paulo, que foi aí o que inaugurou, né, a era da igreja, nasceu próprio dita a igreja ali, os judeus gemendo para dar luz ao evangelho. Então eles iam e pregavam o evangelho. E muitos morreram e aconteceu a Inquisição, a perseguição e tudo mais. Ok. Então a igreja ela é distribuída em todas as nações, em todo o mundo, tá bom? E hoje a gente vê então um processo de gravidez. Porque o nascimento, meus amados, o nascimento próprio dito é quando a igreja sai da terra. Porque a gente vai ser glorificado. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que ele vai receber um corpo de glória. Quando uma criança nasce própria dita, ela começa uma vida. Nós não começamos uma vida, mas nós estamos num processo de gestação. Porque a Bíblia fala que nós temos sido aperfeiçoados. O feto, mano a mano que os dias passam, ele vai sendo aperfeiçoado dentro da barriga da mãe. Então, quando ele nasce, ele está pronto. Eu não estou pronta, você não está pronto, nós ainda não estamos prontos. Sabe quando a gente vai estar pronto? No processo do abrir e piscar de olhos. Porque o que é perecível vai ser glorificado. É ali que a gente vai estar pronto. E uma das grandes provas desse texto é quando a Bíblia diz que aquilo que ele começou em nós, ele é poderoso para terminar. As palavras não são próprias essas, mas é isso que é a promessa que Deus deu, né? Que ele é poderoso para terminar a obra que ele começou em nós. E nós somos transformados dia a dia de glória em glória, mas de fé em fé. Então, quando você começa a juntar todos esses textos, você começa a entender o processo. Então a mulher dá à luz a uma criança. A criança é arrebatada para o céu. Acabou. Nunca mais fala de arrebatamento na Bíblia. Depois daquele evento é só descida. Quem está lá desce, quem está lá desce, quem está lá desce. O primeiro que desce com todo mundo é Jesus, montado num cavalo branco, com uma veste salpicada de sangue. Amém? Depois, você vendo ali o capítulo 12 de Apocalipse, que está lá na frente, olha quantos depois do capítulo 4, né? Você chega lá e fala que a criança é arrebatada e a mulher foge para o deserto. O dragão está parado na frente da mulher, enquanto ela está grávida, tentando devorar a criança quando nasce. Aí a Bíblia fala simplesmente que a criança foi arrebatada, quer dizer, não deu tempo para o dragão abocanhar a criança no sinal, porque ela foi arrebatada. Simplesmente ele nem vê a criança, quando ele assusta ela já foi. E o que causa no coração desse dragão, que é o próprio Satanás, que o próprio capítulo 12 descreve? Ira. E ele fica irado contra a mulher, porque ela conseguiu partorir o filho foi arrebatado e ele não conseguiu devorar a criança. E a mulher então foge para o deserto. Aí o que o dragão faz? Ele corre para devorar, arrebatar, para matar, para destruir a mulher com toda a sua ira. E aí a Bíblia fala que ele abre a boca e lança como um rio para devorar a mulher. E a terra abre a boca e engole o rio. Vamos prestar atenção, a Bíblia, quando ainda fala do dragão do Apocalipse 12, diz que ele é grande e vermelho e a sua cauda arrasta consigo 1/3 das estrelas do céu. E se você ler todo o livro de Apocalipse, começa a chegar nas trombetas e nos flagelos, você vai ver demônios entrando na terra. Um evento de demônios entrando na terra, ainda acho que nas trombetas, aqui eu teria que ler, mas não tenho certeza, mas um evento que eu tenho certeza, é quando o poço do abismo é aberto, tem um anjo que recebe a chave do poço do abismo, ele abre esse poço e dele sai um enxame, uma nuvem de demônios. São 200, agora eu não sei se é milhões ou bilhões, tá bom? De demônios, como gafanhotos. Aí descreve esses demônios. E são demônios, hein? Não são armas químicas, não são gafanhotos, são demônios.
porque o poço do abismo é aberto. E a Bíblia fala que o chefe desses demônios é o tal do Abaddon ou Apolion. Aí eu lembro para os irmãos que lá na Suíça eles construíram o maior reator, né, de partículas, que é o CERN, e eles estão tentando abrir alguma coisa, e já tem por aí na internet, se você dá uma pesquisada, você vai ver que inclusive eles já conseguiram abrir portais dimensionais, e em uma dessas últimas histórias, eles ficaram desesperados porque eles olharam não sei como é que eles olharam, se era na câmera, na janela, eu sei que eles olharam e eles viram rosto de demônios, de monstros, eles viram formas de rostos. Então eles já começaram a testar. Na Suíça, na cidade onde tem essa fundação do CERN, na antiguidade, era uma cidadezinha em que o deus daquela cidade era exatamente o tal do Abaddon. Aqui, meus irmãos, é estudo para uma outra leva. A gente tem isso aí no canal. Se você olhar, você vai encontrar, tá bom? Então, olha só, a gente vai casando o que a Bíblia fala com as evidências na Terra. Estão se dizendo que na China também vai construir um outro reator, aí, igual esse da partícula aqui da Suíça. Não sei. Vai ser ali o lugar? Não sei. Mas eu sei que ali estão rodeando muito para essas coisas. Está no silêncio. Agora a gente não está sabendo o que está acontecendo lá. Mas o próprio Papa disse, eles estão brincando com o que não conhecem. O próprio Stephen Hawking, que é um dos maiores cientistas físicos do mundo, ele disse, eles estão mexendo com o que não sabem, eles estão mexendo com fogo. Tem um tal de um japonês aí, o Miko Toko, eu não lembro o nome do senhor, ele aparece muito na Discovery, na National Geographic, né? O Canucci, eu não sei, ele é muito famoso nos Estados Unidos, aparece direto na Fox News. Ele fala que esse negócio estão brincando com fogo. Então, assim, essas cabeças do mundo aí conhecidas estão falando, ó, tem alguma coisa que não bate. Se eles falam isso de coração ou falam justo para profetizar, eu não sei. Mas a Bíblia descreve, então, a entrada de demônios na terra ali. E uma outra parte que a gente vê a Bíblia falando de demônios entrando são os 4 grandes anjos que estão presos na região do grande rio Eufrates. Eles estão acorrentados. E eles vão ser liberados naquele dia, naquela hora, naquele mês e naquele ano na terra. E eles vão matar, se eu não me engano, 1/3 dos homens. Então, meus amados, olha só. O que a Bíblia fala? Morte e descida. Jesus desce para a terra. Os santos vêm com ele. Pessoas que têm a marca da besta morrem. Os santos da grande tribulação são decapitados. Então, você não vê mais arrebatamento. Tá bom? Por que eu estou falando isso tudo, então? Para a gente, então, abrir o coração e entender, meu querido e minha querida. Não é a Ana Paula que está aqui forçando barra. Eu não preciso forçar a Bíblia, porque a Bíblia é tão clara para quando a gente busca. O livro de Apocalipse, ele tem sequências, mas ele, dentro de suas sequências, ele dá adendos. Ele abre quadros e ele descreve todo um evento. E ali, então, você vê, a mulher foge para o deserto, o dragão arrasta consigo 1/3 das estrelas, e estrelas, a Bíblia também fala que Satanás arrastou consigo 1/3 dos anjos. E a Bíblia fala em Apocalipse da abertura do poço do abismo, e os demônios são lançados na terra. Tem um momento que o anjo fala, ai dos moradores da terra, porque desceu até ela Satanás, e ele está furioso porque sabe que pouco tempo lhe resta. Então o negócio aqui vai ficar terrível para quem ficar. Presta atenção. Então, ele arrasta consigo 1/3 das estrelas, e quando você vê o menino ainda grávido, né, a mulher grávida desse menino, o menino não vê nada. O dragão para na frente da mulher esperando para a criança nascer. Presta atenção, quando uma criança está dentro do ventre da mãe, ele não vê nada. A mãe pode estar em qualquer tipo de situação, a criança não vê nada. A mãe pode estar parada na boca de um vulcão, como ela pode estar no meio de uma ilha. Ela pode estar de frente para uma tsunami, ela pode estar deitada numa rede bela, numa bela brisa de sábado de tarde, ela pode estar no meio de uma festa, ela pode estar onde ela quiser, no meio de gente drogada, cheia de fumaça, ela pode estar na frente da televisão. A criança, com os olhinhos dela, ela não vê, ela não percebe. Um pai pode bater numa mulher grávida, a mulher sente a dor, a criança não. A criança, ela vai sentir o emocional alterado, sim, não vamos ser extremistas, mas fisicamente falando,
Alguém bate numa mulher grávida. Ela sente dor, mas a criança não. Então a criança, ela está protegida dentro do ventre da mulher até o momento que ela nasce. A partir do momento que ela nasce, ela é agora independente, ela tem a vida própria, ok? Então o dragão, ele para devorar. A criança, ela não está em contato com o dragão. Em Apocalipse 12, ela está dentro do ventre. E quando ela sai, ela não nasce e está ali. Ela é arrebatada diretamente para o trono. Ela sobe lá para estar junto do trono de Deus. Quando o dragão assusta, ó, acabou. A criança já não está mais. E ele fica irado então contra a mulher. Como se diz, você ganhou a criança e escondeu ela? É um modo popular de dizer. E aí ele vai furioso contra a mulher. A mulher foge pro deserto. Aí a boca do dragão abre, um rio sai da boca do dragão para arrebatar a mulher, para acabar com ela totalmente. A terra abre a boca e engole o rio. Ali você vê, meu amado, Israel fugindo para o deserto. Deserto na Bíblia é lugar de aflição, lugar de sofrimento. Mas aí o que acontece? A Bíblia diz que a terra abre a boca e essa mulher é guardada, protegida, ela está em paz por 3 anos e meio. Uau! Se a grande tribulação, e tribulação é composta de 7 anos, 3 anos e meio é metade. Aí você vai lá no livro de Daniel, o que fala? Que o anticristo faz um pacto de paz. Um acordo de paz, nesse meio tempo com Israel. Israel reconstrói o 3º templo e passa a adorar no templo. Chega na metade do pacto, o dragão vai lá dentro, Satanás, o anticristo, ele vai lá porque ele senta no templo e ele quer ser adorado. Quando os judeus não o adoram, ele rasga o pacto e volta a perseguir Israel. Então você vê claramente uma história aí de Israel no Apocalipse capítulo 12. E Apocalipse capítulo 12 traz a primeira Gog e Magog. Porque quando o dragão abre a boca como um rio para devorar a mulher e a terra salva a mulher engolindo o rio, você vê a história de Gog e Magog na Bíblia, que está lá em Ezequiel, não sei se é 38, 39, já não lembro mais. Mas a Bíblia conta que essa batalha vai ter vitória total para Israel. As nações Gog, o rei de príncipe Tubal, Gog, Magog, vão ser nações do norte de Israel, vão se juntar contra Israel para acabar com Israel, eles vão vir com tudo. E aí eu não sei o que acontece, meus irmãos, mas a Bíblia diz que Israel sai ilesa. O próprio Deus vai entrar na guerra de Gog e Magog. A Bíblia fala de uma guerra nuclear, que os homens vão ter a língua podre. E eles vão estar vivos e a língua está podre. A Bíblia fala que o povo de Israel vai ficar durante 7 meses enterrando os ossos dos seus inimigos e as suas armas eles vão pegar para fazer energia e vão usar por 7 anos. Israel vai estar na terra por 7 anos na grande tribulação. Durante os 3 primeiros anos e meio eles vão estar adorando no templo. O pau está quebrando no mundo e eu vou chegar lá. Mas eles vão estar tranquilinho lá em Jerusalém adorando. Nesse meio tempo tem as 2 testemunhas, porque você vê isso tudo na primeira metade da grande tribulação. Você vai ver aí um monte de eventos, tem que ler o Apocalipse, mas o anticristo rasga o pacto, ele volta então a sitiar Jerusalém. Está lá em Mateus capítulo 24. Aí você quer saber o que acontece com Israel na segunda metade da grande tribulação? Vai lá em Mateus capítulo 24, quando fala a grande tribulação. Aí fala, ai das mulheres grávidas, ore para que a tua fuga não seja no sábado, não sei quem estiver na Judéia. E começa. E você vê todas as escritas ali simbolizando para o povo judeu. Judéia, sábado, inverno, tá bom? Então, você vai ver Israel, meus amados, ela não vai ser dizimada na segunda metade da grande tribulação em 1 semana, em 2. Se você vai ler a história do Armagedon, você vai ver uma guerra que vai sitiar aquele povo por 3 anos e meio. Então eles vão sofrer muito. A Bíblia diz que quando estiver quase acabando, o céu então vai se abrir. E Jesus ele desce montado num cavalo branco para vingar, para trabalhar, para resolver, para limpar essa bagunça. E ali eles vão olhar, tá lá em Zacarias, eles olham para Jesus vindo montado num cavalo branco e choram igual criança. Porque eles vão ver ele com os cravos nas mãos. Se você olhar o judeu hoje, ele não acredita que Jesus é o Messias, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, não tem jeito, basta dar uma olhada pelo YouTube. Eles não acreditam. Se você vai em Jerusalém, sai perguntando quem é o Messias, eles não acreditam, eles até riem. Mas quando eles veem ele descendo do céu, montado no cavalo branco, os cravos nas mãos e aquilo vai cair, a ficha vai cair. E ali eles vão chorar igual criança.
E ali então o Senhor salva o remanescente de Israel. Amém? Então você vê a história ali. A Bíblia fala então que ele vai então, se o dragão volta contra a mulher, né, para perseguir, para matar ela no deserto, ela foge para o deserto, ele lança a água, a terra abre, o dragão não consegue também devorar a mulher. Primeiro ele tenta devorar a criança, não consegue. Aí ele vence contra a mulher, não consegue. Quando ele vê que não conseguiu nem a criança nem a mulher, Apocalipse 12 diz que ele então se volta contra o restante da herança, da descendência da mulher. Descendente só pode ser filho. Peraí, Ana, mas se o filho nasceu e foi arrebatado para o céu, quem são esses descendentes que ficaram? Meus amados, são os santos da grande tribulação. São os que vão ser decapitados pelo anticristo. São aqueles que não vão aceitar a marca da besta. E a Bíblia fala claramente sobre eles. Eu aqui não vou achar os textos. Eu queria, a gente pode estudar isso durante a semana. Eu estou falando um geral aqui agora. Mas se você tem acompanhado o canal, você sabe do que eu estou falando, porque eu já falei outras vezes sobre isso, eu já mostrei os textos, mas você acha, tá bom? Por exemplo, se você quiser saber, vai no Google, escreve assim, aqueles que foram decapitados porque não aceitaram a marca da besta. Aí vai baixar para você o texto no livro de Apocalipse que fala sobre isso. Então, o restante da descendência da mulher são os santos da grande tribulação, porque a Bíblia fala que é uma multidão incontável. E ela vai se encontrar no céu, vestida de branco com rama de palmas ou palmeiras em suas mãos. E vão cantar um cântico, Rosana, Rosana, glorioso, poderoso, e vão louvar a Deus. Então você vê o Apocalipse capítulo 12 falando sobre isso. E ali fala que então ele vai voltar-se contra a herança da mulher e vai entristecer, vai acabar com eles. E ali parece que, se eu não me engano, se encerra o capítulo 12 de Apocalipse. Então, olha que descrição gigante de tantos eventos dentro de um capítulo misturado com outros capítulos. Então, meus irmãos, a gente precisa ter a mente aberta e o coração disposto para ler o livro de Apocalipse, que senão a gente não consegue entender. E por que eu falei isso tudo agora, né? Deus sabe o que diz. Eu quero ir lá com os irmãos no livro de Apocalipse, capítulo... Não, eu quero ir lá em Malaquias. Vamos começar aqui pela sequência, igual tá falando. Malaquias, capítulo 3, 1 ao 5. Eu vou tentar ficar bem dentro desses capítulos, sem me perder. Deixa eu ir com calma aqui, porque eu boto um tanto de papel na minha Bíblia para não me perder. Cadê o Malaquias agora? Será que eu perdi? Espero que não. Perdi Malaquias. Não, perdi não, peraí. Malaquias, tá bom? Deixa eu pegar aqui a referência. Malaquias, capítulo 3, do 1 ao 5. Vamos ler. Malaquias 3, 1 ao 5. Olha só. Eis que eu, Deus, envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Presta atenção, ele vai enviar um mensageiro que preparar o caminho diante dele. E de repente virá ao seu templo o Senhor Jesus, tá bom? Nós estamos lendo o Velho Testamento aqui. A quem vós, judeus, buscais. O anjo da aliança, anjo com letra maiúscula na Bíblia, representa Jesus Cristo no Velho Testamento. O anjo da aliança. Jesus declara, eu sou a nova aliança. Porque é a aliança do sangue, né? A quem vós, no caso os judeus, desejais, e eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros, tipo um cloro, tipo uma água sanitária, né? Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Lembra que eu falei lá, quando ele desce do céu, os judeus vão ver com os cravos na mão, vão chorar igual criança no meio da tribulação? Olha aqui. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Detalhe, aqui entra o milênio. E do milênio para frente, o povo de Israel vai estar eternamente na sua terra, tá bom? Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz
porque vai ser rápido. Deus ele vai acabar com esse povo todo, contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem são essas pessoas, meus amados? A gente vai chegar lá, mas vamos dar uma destrinchada nesse texto aqui. Capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro. Quem é esse mensageiro que Deus envia aqui, que ele fala no livro de Malaquias? Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 11, do 7 em diante. Mateus 11, 7 em diante. Olha lá o que diz. Deixa eu achar aqui, Mateus 11, 7 em diante. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu, Jesus, vos digo, e muito mais que profeta. Este é de que está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade, meus irmãos, eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o que quereis reconhecer ele mesmo é Elias, o que quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Deixa eu ler com calma aqui que eu estou me embrulhando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar a esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que é Jesus, que come e bebe, e dizem: eis aí o glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, meus amados, o texto de Mateus capítulo 11 aqui está falando desse que Deus envia, o mensageiro, João Batista, o último profeta do Velho Testamento, antes de Jesus, ok? Até Jesus foi João Batista que profetizou. Amém? Aqui entra em um outro assunto, que tem gente que vai falar assim: então depois de Jesus não tem mais profeta? Como não? O próprio João, o apóstolo João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, é tudo profecia, né? O apóstolo Paulo, ele dá a profecia. Você vai lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, você vê ele profetizando. Então, é profeta do Velho Testamento, tá bom? Continua aqui. Então, eis que envio o meu mensageiro. A gente acabou de ler lá Mateus capítulo 11, do 7 ao 19. O que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor. É quando Jesus veio de repente. Aqui fala, né? Os meninos no meio da praça, né? Aquele que não come, que não bebe, quem que é? Né? Enviei um, falou que é endemoniado. Porque o povo, muitos chamavam João Batista de endemoniado. Aí vem Jesus que come, que bebe, que sai com os publicanos, mistura com todo mundo. Quem que ele é, né? É um glutão. Que preparar o caminho diante de mim, de repente virá o Senhor no seu templo. Jesus, de uma vez só, ele começou, né, a fazer o alvoroço no meio dos judeus. A quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. O povo judeu deseja isso de todo o coração. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aí ele vira e fala: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Por que está falando assim aqui? Aqui começa com João Batista, fala que vem Jesus, e aqui depois fala: e quem poderá suportar o dia da sua vinda? Aqui parece que está falando de duas vindas, porque Jesus, ele nasceu no mundo, ele veio, mas a primeira vez que ele veio, os judeus não o aceitaram. Então ele volta de novo, mas aí ele volta dentro desse quadro: quem vai suportar o dia da sua vinda? A quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi. E começa a falar aqui
E aí ele vai trazer juízo também aos feiticeiros, aos povos, às nações do mundo. Por quê? Quando ele voltar dessa segunda vez, aí o povo judeu vai ter que aceitar a ele mesmo. Vocês querem ver uma prova de que esse texto está falando disso que eu estou dizendo? Apocalipse, vamos lá, Apocalipse capítulo 19, perdi o texto. Apocalipse 19, cadê? Ai, meus amados, me perdoem, a cabecinha minha hoje. Apocalipse 19, 11 a 16. Deixa eu achar aqui 19, 11 ao 16. Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente marca muito texto é uma bagunça. Apocalipse 19, 11 ao 16. Olha o que está dizendo. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Começa. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece. Então não é pecado falar Jesus. Se você fala Jesus, você não está pecando. Não é pecado falar Yeshua, Yehoshua. Não é pecado, porque o nome que ele tem, ninguém conhece. Ninguém pode virar no YouTube, na internet, nas igrejas e dizer o nome dele é esse. Esse é o nome verdadeiro, você tem que falar isso, que se você está falando outro nome, você está em pecado. Isso não vem de Deus, porque a Bíblia fala claramente... Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, muitos dons. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Por que, Ana Paula? Por quê? Porque se eu, Ana Paula, você que está aí do outro lado, soubesse o nome verdadeiro de Jesus, o nome que ele vai usar por toda a eternidade, só de você pensar nesse nome, você com a sua mente caída do pecado original, profanaria. E a Bíblia diz que tudo que é perecível não pode herdar o reino dos céus. Amados, creio, o negócio é mais profundo do que você imagina. A Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração daqueles que amam que Deus tem preparado para eles. Se chegar no coração, é no entendimento, no pensamento, na imaginação. Se a gente soubesse o que está lá na eternidade, a gente profanaria com a nossa mente suja. A Bíblia diz que a gente não pode soltar de uma mesma fonte água doce e água salgada. Então, o Senhor sabe, o nome dele está lá e ele só vai ser conhecido por nós na eternidade. E a coisa é tão clara que aqui diz que ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele sabe o nome dele, mas aqui na terra ninguém não. Não sei lá no céu, porque a Bíblia não fala, mas uma coisa eu tenho certeza. O nome dele só ele sabe. Porque se ele falasse, se a Bíblia tivesse dado o nome dele aqui para nós, esse nome seria profanado. Ele ia ter que mudar de nome de novo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama Verbo de Deus. Aí aqui fala de novo sobre o nome. Se chama Verbo de Deus. Aí se você vai lá em Gênesis, né? Você vê Deus criando todas as coisas através do Verbo. E a Bíblia fala que no início Jesus era o Verbo de Deus, ele estava em Deus, e por ele, para com ele, foram feitas todas as coisas. Desculpa eu falar os textos embolados assim, mas se você ler Bíblia, você sabe do que eu estou dizendo. Mas a Bíblia fala que ele é o Eu Sou. O seu nome é o Verbo de Deus, o Eu sou e basta. É mistério, meus amados. Eu não tento cutucar muito esse assunto, porque isso é mistério. É por isso que eu estou falando. Pode ser o teólogo que for, ele pode trazer o estudo mais lindo do mundo. O conhecimento verdadeiro vem lá do alto. E pode ser a pessoa mais santa que está nessa terra. Por mais que você é separado, você nunca vai saber toda a verdade, porque Deus ele dá um pouquinho para cada um, porque ninguém é glorificado. Ninguém é avantajado para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, ele viu coisas indizíveis, ele fala lá na Bíblia, eu vi coisas indizíveis, ele nem fala que foi ele fala, conheça um homem, não sei se aqui ou sei se em espírito, ele viu o terceiro céu, ele viu o céu aberto, e ali ele viu coisas que os olhos dele não podem descrever, palavras indizíveis, quer dizer, ele ouviu coisas que não tinha nem como ele dizer na terra, ele não tinha, a mente dele ficou tão assim abobada com o que ele viu, que ele não tinha condição de sintetizar isso e descrever na terra. Meus irmãos,
E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisará o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz falando: todas as aves... Aí aqui começam os juízos, ó. Todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, lá no Vale da Decisão, lá no Armagedon, e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Aleluia. Depois você entra no milênio. Olha só, amados, eu tô falando muita coisa hoje aqui, mas amém, tá? Você tem que ser esperto para acompanhar. Outro dia eu vi um grande pastor falando um negócio aí, eu nem acompanhei toda a pregação, mas ele afirmou que não tem duas bestas não, uma só, tá? Tem uma besta que surge do mar e uma que surge da terra, mas no final ele fala que é a mesma coisa. Se é isso, por que uma é lançada no lago de fogo e enxofre e a outra é destruída com o sopro da boca no vale da matança? Não sei. É só uma pergunta que eu deixo no ar para você que segue certos pregadores e eles falam essas coisas. Tem sempre tantas perguntas, né? Mas vamos lá. Eu li aqui Apocalipse 11, 15 a 19, né? Apocalipse 19, 11 a 16, né? Que fala então do dia do Senhor, que casa lá com o livro de Malaquias. Agora eu vou lá com os irmãos em Apocalipse, capítulo 11, do 15 a 19. Vamos ver o que fala? Apocalipse 11, 15 a 19. Vamos achar o livro de Apocalipse 11. Achei. 15 a 19 eu já li. Agora vamos lá, Apocalipse 19, 11 a 16. Vamos lá, Apocalipse 19, 11 ao 16. Deixa eu achar aqui. 19, 11 ao 16. Olha que texto bonito, hein? Sempre ligado com Malaquias, tá, amados? É o que eu falei, são as testemunhas. A Bíblia da testemunha, ela se explica por si só. Apocalipse 19, do 11 ao 16, olha o que o texto fala. Vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que haviam nos céus, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem são esses? Cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Apocalipse 19, versículo 8. Tem gente que diz que Jesus vai vir com anjo para combater no Armagedon. Não. O Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, ele vai descer para combater com a esposa. Ela também vai vir montada em cavalos brancos. Ela vai fazer parte do exército naquele dia. Se você nunca andou de cavalo, começa a pôr isso na sua cabeça, que um dia você vai andar. Eu mesma nunca andei. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisará o largar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 14, 20. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. E aqui fala das aves do céu. Então eu li Apocalipse capítulo 19, do 11 ao 16. Agora vamos lá em Apocalipse 11, 15 a 19. Deixa eu voltar lá atrás. Apocalipse 11, olha lá. Eu fui lá no 19, agora eu estou voltando no capítulo 11. Atrás, à frente. Olha como é que a gente passeia pelo livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 11, 15 a 19 está referindo-se à sétima trombeta. Eu quero ler só ela, tá bom?
Tem muitos outros textos aqui, mas vamos lá. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, presta atenção, para se dar galardão aos teus servos e aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Presta atenção nesse pedacinho aqui. A sétima trombeta, ela é soada, ela é tocada na metade da grande tribulação. E eu provo isso por quê? Porque no versículo 19, olha só o que fala. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Amém? Aí se você vai lá em Apocalipse, capítulo 15, 5, vamos ver o que se fala sobre esse abriu-se então o santuário de Deus. Apocalipse, eu tô falando rápido, amados, depois se vocês quiserem, bota o vídeo de novo, anote isso tudo, que o negócio aqui é, Apocalipse é isso. Olha só, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Apocalipse 15, 5. Apocalipse 15, 5. Deus envia os flagelos. Olha só. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecentes, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheios da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Vamos ver o que é esse santuário de Deus? Vamos lá, vocês gostam de Bíblia? Toma a Bíblia, Santuário de Deus, Gênesis, capítulo 40, do versículo 34 em diante, amém, Êxodo 40, 34 a 38, vamos entender o que é esse Santuário de Deus. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Isso aqui se refere ao tempo em que o povo estava no deserto sendo guiado por Moisés e eles construíram o tabernáculo, a tenda, tá bom? Eles tinham a arca da aliança, dentro dela tinham a tábua com os 10 mandamentos, né? E a vara de Arão que floresceu. E então, olha só, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Aqui, o livro de Êxodo 40, do 34 a 38, fala da glória do Senhor no meio do povo. E aqui, se você vai ver aqui, né, é Apocalipse, igual eu li aqui com os irmãos, né, que fala aqui, aqui eu já perdi aqui o negócio, mas é quando tem silêncio no céu, e ali então o anjo, né, ele entra no tabernáculo, e ali então, enquanto não começa, né, os flagelos, tem silêncio por meia hora, se eu não me engano, tá bom? Aqui fala então, meus amados, do juízo, dos flagelos,
E aqui, nesse meio tempo, acabou o tempo de qualquer tipo de homem santo na terra. Aqui todo mundo que vai para o céu e vai fazer parte dos santos, dos convidados da noiva, aqui acaba. Aqui vai ter o anticristo que consegue terminar de guerrear contra a descendência da mulher que está lá em Apocalipse 12. E daqui para frente é juízo de Deus com Israel e com os ímpios. Israel vai ser sitiada. E aí, olha só, eu volto aqui, deixa eu ver se eu acho o texto, porque agora eu comecei a ficar um pouquinho... Eu começo a ficar um pouquinho bagunçada aqui, porque quando é muita coisa... Olha lá, Apocalipse, deixa eu ver se é o 19. Sim. Acho que é o Apocalipse 19 ou o Apocalipse 11. Espera aí, eu peço um pouquinho de paciência. Eu quero falar um negócio aqui importante. É sim, olha só, quando fala aqui, ó, Apocalipse capítulo 11, aí vai lá no versículo 18, olha o que é dito. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Vamos prestar atenção aqui nesses pequenos dizeres. Olha só, a sétima trombeta. Na sétima trombeta é proclamado no céu, grandes vozes dizem: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Presta atenção. O anticristo, ele reina na terra por 7 anos. Durante os 3 anos e meio, os primeiros, ele persegue os santos e mata. Todo mundo que não põe a marca da besta e fala de Cristo é morto. Tem as 2 testemunhas, tem a selagem dos 144 mil e etc. Aí, quando chega na metade, o anticristo entra lá no templo para ser adorado, lá em Jerusalém, para ser adorado como Deus. Os judeus não aceitam. Então, ali o anticristo abre a boca para acabar com Israel. Aí começa a guerra do Armagedon. Israel é sitiada pelas nações da terra. E aí começa, meus irmãos, em Israel, um inferno. Mateus capítulo 24. Em contrapartida, começa também os flagelos aqui. Contemporaneamente, enquanto Israel está sendo sitiada e vai ser com fatiga, no mundo inteiro vai estar sendo suados os flagelos. Inclusive, eu acredito que é por isso que os exércitos da terra não conseguem dizimar Israel numa coisa de poucos dias. Porque vai ter fatiga demais nessa terra. Se você ler os flagelos, você vai ver que todos eles atingem por todo o mundo, todo o planeta. As trombetas, se você ler sobre elas vão atingir 1/3 de algum lugar no planeta Terra. Mas vai ter lugar na Terra que não vai ter nenhum efeito com as trombetas. 1/3 das águas, 1/3 não sei do que, 1/3. Mas quando entra os flagelos, é o mundo inteiro. Para você ter uma ideia, o próprio oceano, todos os oceanos e mares, nos flagelos, eles vão morrer. Vai ter um flagelo tão grande que ele vai tocar as águas no planeta Terra que o mundo vai ficar sem água. O mar vai acabar. Mas se a gente estudar esses flagelos, vocês vão ver que tem horroroso que vai ser. Tá bom? Depois, se a gente puder essa semana, eu quero estudar um pouquinho, ver essas coisas, para a gente ver quão horrível vai ser a tribulação e a grande tribulação. Então, o que acontece? Eu acredito que vai ser difícil até mesmo para o exército do anticristo conseguir estar ali sitiando Israel. Então vai ser uma guerra muito triste, muito dura, mas ela vai ser ralentada ao ponto de ter condição de sobrar um remanescente de judeus. Eu acredito mais ou menos isso. É sempre um mistério encoberto, mas basicamente a coisa vai caminhar mais ou menos nesse sentido. Então, quando ele fala aqui no versículo 18, ele fala o seguinte... ele começa lá, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo. É um decreto, na 7ª trombeta. Só que na 7ª trombeta está para começar os flagelos. Ali vai estar acontecendo tanta coisa, mas olha só. Ele fala o seguinte, na verdade as nações se enfureceram. E quando foi que as nações se enfureceram? Já começou agora. Todo o período do homem na terra, a gente vê as nações se enfurecendo. Guerras, rumores de guerra, perseguição, estão querendo destruir a natureza.
São rastros químicos que hoje a gente vê sendo lançados no céu, o homem querendo manobrar o mundo, manobrar o tempo, manobrar o clima, matar, jogando peste nos outros e etc. Então as nações se enfureceram e hoje a gente vê o Brasil querendo ensinar a criança que ela não tem sexo, né? Ela nasce neutra. Tempos como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé. A gente está vendo então uma fúria das nações, mas ela vai piorar ainda. Na grande tribulação, se você ler os flagelos e as trombetas, você vai ver que eles continuam obstinados a adorarem a besta, a marca da besta, adorarem seus ídolos e fazerem tudo contra Deus e a blasfemarem o nome de Deus. Então as nações, na verdade, se enfureceram, porém chegou a tua ira. Os flagelos, ele está selecionado para aqueles que têm a marca da besta. E se você for lendo, você vai ver que acontece um flagelo, as pessoas sofrem, mordem a língua de dor e não se arrependem. Então não tem mais arrependimento na segunda metade da grande tribulação. Chegou, porém, a tua ira. Entra então os flagelos. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. Deus, ele já vê todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida como mortos. Então eles vão serem julgados já na terra. Mas se você vê aqui, depois dos flagelos, vem o Armagedon e etc. Aí tem um momento que a Bíblia fala assim: eis que passou céus e terra. E eu vi um trono branco, aliás, a palavra diz assim, ó, eis que vi um grande trono branco. Os céus e a terra fugiram da presença dele. Eis que vi todos os mortos, pequenos, grandes, ricos, pobres, general, e eles vão sendo lançados no lago de fogo e enxofre, porque o nome deles não é encontrado no livro da vida. Então, você vê todo esse processo aqui sendo decretado em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. São decretos, estão sendo anunciados. Eventos ainda vão acontecer, mas lá no céu já chegou. Tá vendo que não tem como eu ler o Apocalipse na sequência? Olha lá, olha só, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, vírgula, os profetas, vírgula, aos santos e aos que temem o teu nome. Chegou o tempo para se dar galardão. Por que aqui é o momento que essa frase é dita? Porque nós estamos no final da 7ª trombeta e no início dos flagelos. Então nós estamos exatamente no quê? Na metade da tribulação. 3 anos e meio. É o dragão perseguindo a descendência da mulher. Ele termina de acabar com tudo. Eles vão morrendo para o céu, eles vão morrendo e vão para o céu. Chega lá, eles têm o vestido branco e rama de palma na mão. E aqui você vê então que chega o tempo de dar o galardão. Eu não tenho o texto aqui, mas eu acho que está no livro de Hebreus, Tiago, eu não sei. Eu sei que tem um texto lá que fala que os santos, os heróis da fé, os do Velho Testamento, eles estão aguardando para serem aperfeiçoados em nós. Um negócio assim. Então, eles não receberam tudo. É um texto que fala mais ou menos isso. Eles não receberam tudo. Porque é nós que vamos ser aperfeiçoados ou vamos receber que sabe o quê. Eu sei que uma coisa completa a outra. Então, os profetas, os homens da fé do Velho Testamento, eles estão no paraíso, no seio de Abraão, estão descansando, mas eles ainda não receberam um corpo físico, o corpo de glória. Eles ainda não receberam os galardões. Sabe por quê? Porque Deus, ele é assim, meus amados. Ele não quis fazer um pouco de cada vez. Ele quis separar o melhor para o final. Então ele vai juntar todo mundo no final e vai fazer uma festa só, a da coroação do seu povo. Então cada um vai receber o que recebe, Então um dia que, por exemplo, Moisés, quando ele for receber o seu galardão e tudo que ele precisar de plenitude, vai ser na metade da grande tribulação, no dia do galardão, tribunal de Cristo. Vai ser ali, meus amados, que todos esses eventos do galardão ou dos galardões vão ser dados. Desde o menorzinho ao maior. Amém? Olha que coisa linda. Aí por isso que ele fala, o tempo determinado para serem julgados os mortos. Ok. Para se dar o galardão. 2 Coríntios 5:10. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. E para destruíres os que destroem a terra.
Olha o tempo verbal. E para destruíres, quer dizer, ainda vai acontecer, nesse texto está dizendo. Tudo que está dizendo aqui ainda vai acontecer. Então eu não posso ler o Apocalipse num livro sequencial, porque aqui senão diria o seguinte, chegou o tempo determinado. Aí ele iria dizer assim, e foram julgados os mortos. Se deu galardão aos teus servos e profetas e santos, aos que temiam o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e destruiu os que destruíam a terra. Então, é o tempo verbal, entendeu? Eu quero ver aqui, vamos ver se eu consigo achar 2 Coríntios 5:10, inclusive eu separei ela aqui. 2 Coríntios 5:10, vamos lá. Oba, achei. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Eu tô cansada já, mas eu vou ler só esse versículozinho aqui, olha só. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quem é que escreveu o livro de Coríntios? Se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo. E aí ele fala aqui, porque importa que todos nós, ele se inclui no tribunal de Cristo. Compareçamos, olha o tempo do verbo, é futuro, compareçamos, nós ainda vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um que comparecer ali receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amém, meus irmãos? Aleluia! Olha só. Deixa eu ver o que eu quero aqui no Apocalipse 15, 5, 8. Deixa eu ver se eu já li esse texto aqui. Apocalipse 15, 5, 8. Acho que eu já li. Vamos falando de tantas coisas aqui, ó. 15, 5. Sim, olha só. Apocalipse 15, do 5 ao 8. Olha só. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, que a gente leu lá em Êxodo, né? O que é, tá bom? E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho. Esse santuário aqui, meus amados, se a gente compara ele com aquele de Êxodo, é onde Deus está dentro. É a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele está ali para julgar, para determinar o que ia acontecer. E os anjos saem dali. Os anjos que iam trazer os flagelos, eles tinham os flagelos, eles saem, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus. Esse Deus aqui não é Jesus, é Deus Pai, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, precedente da glória de Deus e de seu poder. Por isso que tem lá o Êxodo, porque Deus presente ali era o Deus Pai, tá? Os dois, ele e Jesus, vão julgar a humanidade. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Olha lá. E aqui ele me pediu Amós 4:12, eu não sei nem onde é que tá, vamos ver se eu consigo achar aqui. Amós 4:12 eu acho que eu não vou achar não. Amós 4:12 eu não vou achar não, meus amados. Eu não sei porque que eu tô pedindo esse livro aqui. Amós 4:12 tem uma frase aqui, porque tem gente que fala assim, não, Israel, o que tem a ver na grande tribulação, você vê a ira e tal. Vocês lembram que eu começo lá em Malaquias falando no finalzinho da purificação, que ele fala que vai purificar as tribos, né, e não sei o que, eu falei entre o milênio, lá no início do vídeo, olha aqui o que diz em Amós capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Meus amados, eu aqui fecho todo esse estudo. Sei que eu falei coisa demais. Quando é muito texto bíblico, a coisa é um pouquinho corrida. Mas você depois usa esse vídeo para estudar. Usa esse vídeo para estudar. Anota tudo que está escrito, lê com calma, escuta com calma, sabe? Porque eu falei no início do vídeo, né? Não é leite, é alimento sólido. Mas aqui eu trago para os irmãos uma visão geral do juízo que está vindo, dos eventos que vão acontecer. Se você me pergunta, irmã, qual foi o objetivo desse vídeo? Primeiro, trazer tantas coisinhas, repassando. Nós estamos num ponto que a gente está repassando, né?
A gente, na realidade, já estudou isso tudo aqui nos vídeos passados. Então, a gente está repassando muita coisa para ficar com a memória fresca. Então, o intuito é também mostrar para os irmãos que o livro de Apocalipse não pode ser tratado como um livro sequencial. Capítulo 1, capítulo 2, aí cabe um capítulo que fala no outro capítulo é futuro, e um puxa o outro. Eu não posso ter essa mentalidade, porque se eu tiver essa mentalidade, meus irmãos, eu não consigo estudar o livro de Apocalipse, entendeu? Então a gente tem que ter a mente aberta, a gente tem que estar com o coração realmente muito disponível para que Deus nos ensine, porque se assim não for, a gente não consegue, meus irmãos, não adianta, você pode falar o que você quiser. E eu, assim, comecei a abrir na semana com esse estudo pesado, sei que ele é muito sólido e é muito rápido, mas é uma revisão que a gente deu aqui, eu acredito, eu poderia chamá-lo assim. Vou estar deixando aí na telinha, se você olhar todos os textos que eu li, tá tudo aqui escrito na minha frente, eu vou escrever tudo para os irmãos. E eu espero, durante o resto da semana, a gente continuar aí mexendo nos textos, né, de Apocalipse, conversando um pouco. Estou satisfeita. Pode ser que vai ter irmão que vai ter falado que eu disse demais. Fala, irmã, você falou demais, falou muita coisa, ficou confuso para mim. Mas olha, meu irmão, nós estamos num tempo em que não tem mais tempo a perder, sabe? A gente tá informação, sabe? Nessa altura do campeonato, a gente já tem que estar numa situação de não ser mais criança na fé, bebendo leite, como diz o apóstolo Paulo. Tem que dar leite para vocês. A gente tem que estar no ponto de comer alimento sólido, sabe? E ter destreza, ser esperto, ser hábil, ágil, ter habilidade mesmo para manusear as escrituras, sabe? Pegar esses textos e ler assim que você tem que estudar. Você pega esses textos e lê com calma, lê um por um, lê, depois volta, casa, vê como é que o Espírito Santo vai te guiar. E você vai ter o teu coração renovado a cada dia, porque nós precisamos ter o alimento sério para ter o coração renovado a cada dia, né? A gente até aqui conversou muita coisa boa para encher o azeite, a garrafinha com azeite, mas de vez em quando a gente dá um pedaço de carne dura com osso para a gente dar uma corrida e encher a barriga direitinho mesmo, como se deve, né? Meus irmãos, não vou me alongar muito, são 10h35 da manhã aqui para mim na Itália. Vou começar a fazer o almoço, que hoje a sogra vem almoçar aqui com o sogro e vem marido com o filho, então daqui a pouco aqui vai estar uma bagunça e não é que eu posso fazer qualquer coisa, tem que caprichar para não, né? Mesmo que come pouco, tem que caprichar. E vos deixo com a santa, gloriosa, poderosa, misteriosa Shalom do nosso amado Deus, do nosso amado Pai, do nosso amado Jesus Cristo. A gente vai se ver mais durante essa semana, não sei que dia, não sei quando, mas a gente vai se ver mais. Não sei se eu consigo postar esse vídeo hoje, porque a minha internet está para chorar, porque está muito lenta, está muito difícil a minha internet, mas o importante é que a gente põe lá para descarregar agora. Eu gostaria que você, eu nunca fiz isso, mas hoje eu vou fazer, porque eu descobri que quando alguém ouve um vídeo do YouTube, depois coloca like e até compartilha, mas pelo menos coloca o tal do like, gostei, o YouTube ajuda a fazer com que esse vídeo fique mais visualizado, e quando alguém faz uma pesquisa procurando esse tipo de assunto, o YouTube coloca mais em evidência. Mas para quê? Para evidenciar o canal Os Últimos Dias do Fim ou a Ana Paula? Absolutamente não. Mas se você colocar um like e ajudar, né, esse vídeo ser promovido, esse vídeo vai chegar para muitas pessoas. E você indiretamente vai estar ajudando a gente a ir de pregar o evangelho. É onde muitos falam, ai, mana, eu não faço nada porque eu não sei fazer, eu não sei o que eu faço, Coloca um like. Cada vídeo nosso que você assistir, bota o like, compartilha, sabe? Ajuda a espalhar esse material. Por quê? Porque vai chegar em mãos de outras pessoas, sabe? Vai chegar àqueles que estão sedentos da palavra. E talvez tem muita gente que está procurando e não acha um alimento bom. Acha coisa com mentira, com engano, com erro, né? A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando o assunto é o final dos tempos. Eu aqui, meus irmãos, eu não falei nada de cabeça minha, eu simplesmente li Bíblia com os irmãos. Estou aqui, estou mentindo? Eu li Bíblia. Então, o que alguém vai receber aqui é Bíblia, é leitura da Bíblia, tá bom? E então, se você ajuda
pondo o tal do like, você ajuda a promover esse vídeo, e quanto mais ele é promovido, mais ele vai chegar a outras pessoas. E quanto mais gente ouve a palavra de Deus, mais a fé cresce, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas se não tem quem prega, quem vai escutar? Né, não? Então vamos ajudar esse ministério de Deus, não da Ana Paula, esse ministério de Deus a propagar, a espalhar a palavra, tá bom? Então eu te peço a partir de hoje, se você, né, acha que o que foi falado aqui é coerente com a palavra de Deus, é edificante, coloca um like, não custa nada. Do mesmo jeito que você clica para abrir o vídeo, você clica lá na mãozinha, né? Se quiser compartilhar, fique à vontade. Se quiser descarregar e publicar no teu canal, eu só peço para não mudar título, nem nada que está nesse vídeo, tá bom? Deixa ele como ele é e fique à vontade mesmo. Vamos espalhar, porque o arrebatamento está às portas. Tá às portas, eu não tenho dúvida. Eu não deixo de crer nisso. Amém? E assim eu vos abençoo, então, com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor. Amém, amém e amém.